Foi uma relação de amor mesmo. Foi uma pessoa iluminada que apareceu na minha vida num momento importante da minha vida. Foi a minha primeira produção de teatro. E ele era muito carinhoso, ele era muito atencioso, muito presente, né? Como amigo mesmo, né? Além de ser um autor extraordinário, um poeta extraordinário, era um amigo. Eu chamava ele de Papai Queiroz, né? Ele ligava todo dia para saber se eu estava me alimentando direito, né? Eu tinha 26 anos na época, quando eu conheci o Queiroz, e então foi uma relação realmente muito querida, muito carinhosa. Eu tenho excelentes lembranças dele. Não, eu era a minha primeira produção, né? Então eu queria uma coisa que fosse menorzinha, né? Até para eu entender como é que funcionava isso, tal. Do outro lado, que eu sempre tinha feito teatro, mas como ator convidado, era a primeira vez que eu ia produzir. E aí, na época eu estava casado com a Clarice Abujamra. E o Antônio Abujamra já era um excepcional diretor na época. Eu fui falar com ele e ele me deu o texto do Queiroz para ler. Eu me apaixonei perdidamente, né? E além de tudo era um monólogo, então era uma coisa que seria, entre aspas, mais fácil de produzir, né? Mas eu era metido, né? 26 anos já fazia um monólogo, né? Então, mas deu muito certo, fez muito sucesso. Bom, ele sempre apaixonado, né? Então era uma coisa muito emocionante. Eu me lembro que a gente saiu para jantar depois e a gente chorou e era muito bonita a relação que ele tinha com a obra dele, né? E a gente respeitou muito, né? O trabalho dele. Então foi um encontro mesmo, foi muito bonito. Bom, tinha essa coisa que você vê que é um texto que está aí, né? Um texto está vivo, né? Ele fala dessa nossa miséria, né? Dessa nossa aflição política, social, né? E era uma época também difícil. Nós montamos o texto em 75, né? Então ainda a ditadura estava funcionando. Eu me lembro que o cartaz foi censurado, né? Porque o Elifas tinha feito o cartaz do Operário, que baseado naquele Rembrandt, né? Ele fez o cartaz do Operário coberto com a bandeira brasileira, né? E a censura não permitiu, né? Aí botou a bandeira do Corinthians, os corintianos não gostaram muito, mas tinha essa coisa, rolava essa coisa assim, um pouco de censura já na época. Estava caminhando para uma abertura, mas ainda a ditadura ainda funcionava, né? O Abujamra montou um espetáculo que era muito dinâmico, né? Um espetáculo muito forte, porque ele queria uma atividade física intensa, né? Então eu não parava de construir o muro. O muro era construído efetivamente durante o espetáculo. Era um muro que tinha 2 metros de base por 1,80 m, que é a minha altura. Então o último bloco que eu colocava me separava definitivamente da plateia, né? Então pelo fato de ser um monólogo, eu construí o muro dentro de um determinado ritmo, né, de espetáculo, falando. Foi uma coisa interessante.